alegria de a gente estar aqui novamente no Leal e de forma leal. A gente fica extravasando de todas as maneiras. Eu sei que Socorro gostaria que não tivesse caído essa chuva toda, que as pessoas tivessem todas vindo, mas o trabalho é o mesmo, ela sabe disso, o sentido é o mesmo, e aqui estamos em corações para refletir sobre o tema dessa noite, que trata sobre o pensamento, a força criadora, o que move o espírito e o que define o espírito. Na verdade, tudo é pensamento. Tudo que existe nasce da força mental. Quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para as estrelas, as nebulosas, as constelações, as galáxias, os planetas, nós temos, na verdade, uma emanação do pensamento divino. Ao observar cada parte da natureza, nós vemos a mente de Deus criando. Portanto, na definição do Dr. Amit Goswami, grande físico da modernidade, Amit Goswami, que é de descendência indiana, ele escreveu algumas obras na física quântica, ele criou um movimento chamado ativismo quântico, e ele diz, assim, textualmente, eu acho de uma beleza, de um encanto extraordinário, que, na verdade, tudo que existe, o universo, na verdade, é a consciência divina funcionando. Da mesma maneira em que olhamos todos os mecanismos da natureza e sabemos hoje, com a doutrina dos Espíritos, que isto é a mente de Deus exalando-se, mergulhando no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma definição encantadora para todos nós a respeito da vida e a respeito daquilo que nos cerca, quando os Espíritos definem que todas as expressões e elementos da natureza, com exceção do Espírito propriamente dito e de Deus, são variações do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria primeira de onde originam-se todas as coisas. E esse fluido cósmico universal, que tudo é, as paredes que nós estamos vendo, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, cada ponto que você olha, seja na matéria densa, seja na matéria transcendente e espiritual, nós estamos vendo uma variação do fluido cósmico universal. E nós viemos a entender aquela frase de Paulo de Tarso: estamos mergulhados em Deus, a partir do instante que a gente começou a estudar o fluido cósmico universal. Porque esse fluido é irradiação mental, é a mente divina pensando e criando, tá certo? Então, se o fluido de Deus faz surgir esse fluido cósmico universal, que é a matéria primeira de todas as coisas, e quando Paulo de Tarso nos diz que estamos mergulhados em Deus, agora compreendemos, porque nós respiramos e nos movimentamos dentro desta energia mental divina. Talvez para facilitar, para quem não está muito habituado a pensar sobre isto, todo mundo aqui já viu um aquário? Creio que sim. Ou pelo menos já foi tomar um banho de mar e viu alguns peixes ali se movimentando. Muito bem. Semelhante à ideia do aquário, nós somos esses peixes que nos movimentamos no oceano da mente de Deus. O ar que nós respiramos, estamos respirando Deus. Quando eu penso dentro do fluido mental divino. Por quê? Porque não existe nada fora do fluido cósmico primário. Não existe. Onde você pensar e para onde olhar, você está mergulhado nas ondas construtivas da mente de Deus. Ficou claro isso aí ou ficou meio complicado de entender? Quem entendeu, levanta a mão. Não vou perguntar nada, não, só para saber se entendeu.
Porque às vezes a pessoa fica com medo de levantar, vai que ele pergunta alguma coisa. É só para saber se foi compreendido. Então, como eu desviei um pouco o olhar, quem foi que entendeu isso tudo que eu falei agora? 80%? 88,3%. Acima de 60% eu já me dou satisfeito. Então, gente, todas as vezes que a gente olha para um lado, olha para o outro, se movimenta, pensa que você está vibrando em Deus. Então não há como fugir de Deus. Não há como a gente se apartar de Deus, porque estamos mergulhados nele. E é este o motivo que faz com que Deus seja onisciente. Antes mesmo de você pedir, Ele já sabe. Porque a gente se movimenta dentro dele, como as nossas células estão no nosso corpo, como as lombrigas estão na nossa barriga, como os vermes fazem parte da nossa constituição, nós fazemos parte da constituição divina, porque estamos nos movimentando no fluido mental de Deus. Olha que coisa linda, não é? A gente saber disso, a gente nunca para pensar dessa forma. A gente sempre vê Deus como se fosse um ser antropomórfico, barbudo, um ancião, que está distante em algum lugar do universo, quando na verdade não há como a gente construir essa distância, porque a distância entre nós e Deus é apenas estar. Então não há distância, sob hipótese alguma, há vibração identificada. Mas veja assim, uma pergunta que surgiu aqui, pode até ser. Sim. E essas pessoas que praticam crime, elas estão mergulhadas também nesse universo? Estão mergulhadas em Deus da mesma forma. Só que não pensam, né? Só que como a gente, não precisa nem a quem cometeu o crime. Basta um momento em que a gente fica irritado com alguém e tem vontade de dar uma voadora na jugular da pessoa, nós não nos apartamos de Deus nunca. E a misericórdia de Deus é tão grande, de Deus é tão grande, que nos agasalha e nos acolhe da mesma forma. Foi isso que fez também o grande Francisco de Assis romper para a humanidade um dos poemas de sabedoria mais extraordinário, quando ele olhava para uma pedra e dizia: irmã pedra, irmão lobo, irmã lua, irmão vento. Parece coisa de doido, mas na verdade o Francisco de Assis estava se antecipando à física moderna, porque mesmo que sem ele saber o que era esta definição racional, ele sentia-se interligado a todas as coisas, porque todas as coisas estão interligadas. Então eu estou falando até agora sobre a mente de Deus, criando, a mente de Deus funcionando. E Jesus trouxe para a gente essa intimidade. Jesus foi abrindo o caminho. Ele criou um mecanismo de divisão da história das nossas vidas, porque ele foi o primeiro profeta a mostrar que Deus era o Pai. O Deus era a força criadora. Era o ser que ama incondicionalmente. Então Jesus, quando aparece, ele começa a mostrar que, de acordo com o que Paulo iria escrever a posteriori, lá amanhã, ele, Jesus, já mostrava o quanto nós éramos íntimos. Deus já sabe. Deus é. Então, quando você quiser conversar com ele, não precisa bradar nem ir para o alto da montanha. Basta que você se recolha em você mesmo. E a mente de Deus, penetrando a cada um de nós, sabe. Nunca fugimos do berço divino. Nunca nos afastamos. Há uma parábola, e vocês sabem que parábola é uma história fictícia, é um recurso pedagógico para fixar uma ideia. E Jesus era mestre em parábola. Uma delas, das mais significativas que deve tocar o nosso coração, é a parábola da volta do filho pródigo. E esta parábola, não é que a gente se apartou de Deus, não é que Deus se apartou da gente. A gente é que criou uma ilusão de estar apartado dele. A volta do filho pródigo é quando a gente reconecta-se com a gente mesmo, quando nós nos reconectamos, quando a gente começa a sentir que precisamos entender que a vida não é o que está aqui por fora, a vida é estoante, bela e profunda do que está aqui dentro.
Esse raciocínio aproxima a gente da compreensão que tudo é pensamento, o universo é pensamento. Emmanuel, o grande guia espiritual do Chico Xavier, teceu uma obra que eu não sei se vocês já leram, mas se não leram eu recomendo, Pensamento e Vida, de Emmanuel. É fascinante esse livro. Muito bem, então o Espiritismo tem como uma de suas tarefas esse trabalho de esclarecimento para nós, para começar a fazer a gente entender um pouco do que nós somos e o que é que a gente é. Por que é que o ser humano na Terra não consegue ser feliz? No século XVIII, quando a ciência despontou de uma maneira vigorosa, muitos diziam que a ciência iria substituir a religião. Porque a religião dizia uma coisa e não provava. E a ciência, o que dizia, procurava comprovar. Então achavam que a ciência iria ser um instrumento para fazer a criatura feliz. E hoje, século XXI, nós vivemos num planeta onde várias facilidades foram construídas para a nossa vida. Nós vivemos de maneira mais confortável. Mesmo que a gente reclame disso, daquilo, a goteira lá de casa, não sei o quê, mas hoje a gente tem tantas facilidades, não é verdade? Veja só, décadas atrás, para lavar roupa, tinha que ir para o rio, sacudir, bater a roupa, ralar o dedo. Hoje você tem a máquina de lavar, máquina que lava e enxágua, em breve seca, em breve você vai ter a máquina que lava, enxágua, seca e pendura. Olha que maravilha! Quantas facilidades extraordinárias nós temos hoje com a tecnologia, que nos permite conversar com as pessoas nos lugares mais distantes, nos permite conhecer as realidades imediatamente quando estão acontecendo os fenômenos ao redor da gente. São facilidades que nós temos e que não existiam há 100 anos atrás. É verdade que a ciência trouxe mais conforto material, porém, nesta época mesmo, século XXI, o século em que a nossa ciência avançou tanto, vejam, o ser humano não é feliz. Nunca houve tanta sensação de frustração existencial como hoje em dia. Basta ver a multiplicação de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que envolve hoje desde criança até as pessoas mais vividas, demonstrando que a ciência por si mesma, tão importante a nossa ciência, mas ela não pode dispensar o espírito e a nossa natureza, porque sem a consciência do espírito não entenderemos o sentido da vida. E ninguém vai ser feliz se não entender o que é. Então voltamos àquela velha questão que Sócrates popularizou, a frase que estava escrito sobre o templo de Apolo em Delfos, escrito segundo as tradições da sabedoria pelos 7 sábios da Grécia Antiga. Muita gente pensa que a frase é de Sócrates. Não é. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Ninguém pode compreender a vida sem entender a si próprio. O que é que eu sou? Quem eu sou? Enquanto eu não sei quem eu sou ou o que eu sou, eu não entenderei a vida. E por não compreender a vida, eu não vou entender o que é ser feliz. Permaneceremos em superficialidade do que é ser feliz. Aí achamos que ser feliz é ter coisas, é ter pessoas, é conquistar alguém, é conquistar posição, é conquistar dinheiro, é conquistar admiração, é conquistar prestígio, para depois descobrir que você conquistou quem queria. E quem você queria ao longo do tempo tornou-se um peso para a sua vida. Você conquistou um bem material que tanto desejava, para descobrir depois que aquele bem material não lhe tornou uma criatura mais saudável, nem mais feliz. Então, o conceito de felicidade tem que ser amadurecido, e isso parte do autoconhecimento. E o autoconhecimento vai nos levar à base da nossa palestra hoje, que é o pensamento. Nós somos o que pensamos. Nós definimos o nosso destino, nós moldamos o que é a nossa estrada,
a partir das nossas irradiações mentais. Quando eu penso, eu produzo ondas de energia. Essas ondas de energia serão guiadas e regidas por uma outra lei soberana, chamada lei de sintonia. Esta lei de sintonia irá produzir no fenômeno magnético, como imã, um mecanismo chamado força de atração. O seu pensamento vai atrair elementos, energias e outras forças que se afinizam, que estão em sintonia com o que você pensa. Logo, quem é o responsável pelo tipo de espírito que nos acompanha? Alguém sabe dizer? Qual é a origem? Quem é o responsável por estes ou aqueles espíritos que passam a acompanhar-nos a vida? Nós mesmos. Pelo fenômeno natural das irradiações compensadas. O que é irradiação compensada? Sintonia. Sintonia reflete a afinidade. E a afinidade define o que você é no momento, o estágio em que você se encontra. E este mesmo poder que nós temos de atrair espíritos desencarnados e encarnados para o nosso lado e para a nossa vida, também irá definir que tipo de estrada nós estamos querendo trilhar. Isso vem quebrar, gente, de imediato, uma ilusão que acontece muito conosco, os seres humanos, sobretudo nas religiões, quando acreditamos que cabe a Deus nos dar o que a gente não construiu por merecimento. Ah, Senhor, eu tenho fé em você que eu vou ser feliz. Sim, mas baseado em quê? Por que é que Deus vai me fazer feliz se eu estou escolhendo estradas e caminhos que ainda não irão me permitir a felicidade? A gente confunde misericórdia divina, amor inesgotável e incondicional de Deus, com concessões aos nossos caprichos pessoais, atendendo à nossa zona de conforto, porque é mais fácil eu acreditar que se eu acreditar em Jesus, estarei salvo, do que realizar a minha autossalvação com a transformação, com as mudanças e com a consciência que eu devo construir em mim mesmo. Ficou claro isso aí? Perfeito. Nota 10. Top. Valeu. Top. Então, sobre esse raciocínio, é que a gente começa a se debruçar e refletir. É aí que eu começo a entender por que Jesus disse a cada um conforme suas obras. Conforme eu penso, eu estou refletindo o que eu sinto e desejo. O que eu sinto e desejo irá atrair forças e vibrações equivalentes, iguais. Se eu acreditar que eu não presto, eu começo a produzir uma química, entre aspas, espiritual, altamente denegrida e que me abate, me joga para baixo. Porque a vida é eco. A vida é sempre eco. Ela devolve para a gente o que a gente lançou para ela. Você chega numa caverna e diz assim: eu vou ser feliz. O que é que você vai ouvir de volta, não é? Eu vou ser feliz, feliz, feliz. Mas se você disser eu não presto, de volta vem: eu não presto, eu não presto, eu não presto. A vida é assim. Se a gente pudesse sintetizar a sabedoria espiritual do existir, está no fato de que cada um se vê e se molda conforme o que constrói na sua casa mental. A partir desse raciocínio, a gente vê o seguinte: primeiro, eis porque a gente compreende que não há sofrimento injusto no processo da vida. 2, Deus não tira férias a respeito de ninguém. Ah, Deus esqueceu de mim. Por quê? Deus foi contaminado pela Covid? Porque uma das características é problema de memória. Ué, como é que Deus vai esquecer de mim? É impossível. Eu estou mergulhado nele.
vai esquecer de mim. Eu estou nas entranhas divinas. Eu me movimento na intimidade, na base fundamental de Deus. Não tem como. E mais ainda, eu trago em mim, você traz em você o DNA sagrado divino. Nós temos a genética de Deus. Nós somos seres lucigênitos. Ou seja, nossa gênese é a luz. Porque o que é luz não vai produzir trevas. Uma árvore boa produz mau fruto? Parece que só o lado esquerdo, meu lado esquerdo acha que não. E esse lado aqui parece que acha que sim. Não. Uma árvore boa produz mau fruto? Não. Nós somos frutos de que árvore? Vocês não comeram a coxinha de Nós somos frutos de que árvore? Deus. Logo, a árvore nossa é sublime. Não tem como a gente não prestar. Alguém aqui assistiu aquele filme sobre Divaldo Franco, aquele filme da vida dele, Mensageiros da Paz? Vocês estão lembrados de um diálogo, para mim, é a mais bela expressão de todo o texto do filme. Quando Divaldo está recebendo a mãe reencarnada daquele homem o espírito que o perseguia, e aí o homem diz assim, eu vou tentar tirar a máscara, eu vou tentar ser bom, né? E aí Divaldo disse, não, você já é bom. Você já é bom. Porque você é filho de Deus. O que nós temos que fazer é tirar a máscara do mal. Porque nós não somos mal, nós somos bons. Agora a gente bota a máscara da maldade, que é o livre-arbítrio e o mal utilizado. Se a gente tirar essa máscara, vai brotar o bom que nós somos. Eu achei isso fenomenal. Porque isso aí foi, gente, o maior tratado filosófico e profundo sobre nossa intimidade e relação com Deus. E isso é fato, é a genética divina. Aliás, muito interessante, alguns pesquisadores estão fascinados, inclusive o Dr. Braden, ele lançou uma obra falando sobre a malha divina. E ele descobriu, o Dr. Braden, que as 4 letras, né, do nosso código genético, as 4 letras, quando você pega as 4 letras e transforma para o alfabeto hebraico, forma a palavra Yahvé. É o nome de Deus. Ou seja, conclusão que o Dr. Greg Braden chegou. Todos nós trazemos o nome de Deus impresso em cada célula do nosso organismo. Olha que coisa fenomenal. Que extraordinário. Então é a partir desse raciocínio também que eu começo a refletir e a entender que a minha verdadeira transformação interior se dá a partir do meu mundo íntimo, da minha casa mental. A transformação não se dá se eu vou fazer a campanha do quilo, ou distribuir um enxoval. Isso é instrumento de apoio luminoso e maravilhoso. Porém, quantas vezes a gente faz o bem, distribui medicamentos, distribui comida, mas não faz um processo de autoconhecimento para a pacificação da nossa mente e a brandura do nosso coração. Quando a gente começa a casar as duas coisas, autotransformação e interesse de solidariedade e compaixão pelo próximo, aí a luz começa a esponcar na gente. A gente começa a se tornar um farol, a se irradiar, a fazer com que a nossa natureza lucigênita se pronuncie. Foi isto que Jesus quis dizer há mais de 2000 anos. Brilhe a vossa luz. Você não vê em nenhum momento Jesus dizendo que a gente tem sombra interna. A gente vê o tempo todo ele dizendo, você é divino. Jesus mente? Eita. Jamais. 4 pessoas só responderam. Aí eu me preocupei. Vou repetir para eles. Jesus mente? Não. Graças, Senhor. Quanto mais puro é o Espírito,
mais verdade ele é. E é este ser extraordinário que, de tão colossal na palavra do grande escritor francês Ernesto Renan, tão grande que não coube na história, e sim a dividiu em antes e depois dele, Jesus. Este ser disse no Sermão do Monte, o inesquecível discurso jamais imitado, jamais igualado, o maior discurso e o maior poema que o ouvido humano pôde escutar até os dias de agora. Ele disse, lá no Monte Karihatzim, ele falou assim: tudo aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer, e muito mais. Isso significa dizer que a nossa amiga com uma voz tão linda, que preparou o ambiente, você pode curar um cego. Heriberto pode fazer um paralítico andar. Sem dúvida alguma, nossa amiga ali, você pode curar um leproso instantaneamente. Por incrível que pareça, Murilo pode andar sobre as águas. E Socorro pode multiplicar pães e peixes. Eu posso fazer um surdo ouvir. Jesus não mente. E se ele disse, o que eu faço, vós podeis fazer muito mais, é porque a gente pode. E sabe por que a gente pode? Porque nós temos exatamente toda a carga divina, mente de Deus dentro da gente, constituindo o nosso ser. A luz curadora, a luz que cura, a luz que liberta, a luz que apazigua, a luz que acalma, a luz que gera saúde, constitui o nosso ser, faz parte da gente. Só que a gente não sabe, e se sabe faz de conta que não aprendeu. E por que a gente não cura o cego, a gente não faz o paralítico andar, a gente não anda sobre as águas, a gente não multiplica pães e peixes, por que a gente não cura o leproso? Vocês sabem? Ele também deu uma resposta sobre isso. Ah, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, retira-te daí, e ela se retiraria. É óbvio que Jesus não estava falando de montanha física, para que a gente não fique olhando para a parede dizendo, sai daí, testando, não vai sair. E ao contrário, você vai terminar internado. É a montanha de qualquer dificuldade que queira impedir o progresso da alma. Fé é uma energia que há na nossa constituição, cuja vontade que nasce no pensamento, a gente põe essa energia em movimento. Fé não é uma questão de você, eu não tenho fé, a minha fé é desse tamanho. Não, gente. Nós trazemos a fé divina em nós. Só que a gente permanece com ela adormecida. A gente não acreditou e nem acredita na gente mesmo. O nosso pensamento é tão volátil, é tão superficial e às vezes tão leviano, porque a gente não tem uma vida de profundidade. A gente não crê na força mental. A gente não crê na capacidade que o nosso pensamento tem de mudar caminhos, de alterar a própria existência. Nós trazemos na gente um médico, um sacerdote, um xamã. Nós trazemos em nós um enfermeiro, um poeta, um santo, um gênio. Só que agora, através da reencarnação, tudo isso está em evolução, está sendo gestado dentro de nós. Agora mesmo vocês estão olhando o futuro Francisco de Assis falando. Não ria não, tem falta de caridade pública. E me escutando estão Novos Bezerras Menezes, Clara de Assis, Joana de Ângeles, que estão aí sentados, sendo gestados pela lei da reencarnação. E tudo isso nasce da força do pensamento. Cadê o relógio do César? Está aqui, né? Dessa vez ele não esqueceu. Não esqueceu nada. Está aqui, ó. Logo um relógio novo, trouxe comigo. Faltou ele botar uma seta ali, Fred. Cada vez mais exigente. Então, gente, nós somos o pensamento. A gente não é isso aqui, não. O espírito é o pensamento. Eu estava num evento lá em Poços de Caldas, alguns anos atrás, um evento com 1.500 pessoas.
E aí uma das perguntas que me veio quando eu terminei a exposição foi essa. Você não sabe quem era, né? As perguntas ninguém assina. Aí a pessoa perguntou assim: Frederico, eu queria saber para onde eu vou quando morrer. Bom, de início eu respondi assim: eu não sei nem para onde eu vou, sabe? Você vai, nem conheço. Mas aí eu tive um insight, né? E os espíritos amigos são maravilhosos. Me deram aquele insight, vou dizer. Aliás, o que eu vou responder agora, para quem me perguntou, serve para todos nós. E serve para vocês também, vou dizer agora, onde cada um de vocês vão, se vocês morrerem daqui a pouco, depois da palestra, claro, para ir mais. Não, depois da de amanhã. De amanhã, é mais. Não, chega mais novembro, de outubro aí, porque não estou rápido, não, pelo amor de Deus. O Espiritismo nos mostra, a ciência espírita nos mostra, que cada um de nós, quando passarmos pelo processo do que chamamos morte, que é a morte do corpo, seremos atraídos matematicamente para o ambiente espiritual e para junto dos espíritos que pensam, desejam, querem, agem, falam e vivem como nós. Lei de sintonia, identificação mental. Quando eu disse isso, gente, 1.500 pessoas, estava um silêncio tremendo. Quando eu acabei de dizer isso, uma senhora disse lá, coitada, foi tão espontânea, estou frita. E eu tive tanta pena, meu Senhor, que aí eu tentei dizer: olha, mas se a gente fizer uma investigação e ver que não está muito bem, a gente pode mudar, porque a vida é dinâmica. Se eu não estou bem agora, mas eu identifico aonde preciso mudar e mudo, a partir daí muda também a minha vibração. A vibração não é algo estanque parado. Não é. A vida é um processo dinâmico. Como não existe morte, qual é o contrário de vida? Muita gente responde morte, né? Não é, a morte não existe. É a paralisia. Porque vida é dinamismo, é movimento. Todas as vezes que o ser paralisa-se, ele está num fenômeno, entre aspas, de morte. Até que ele desperte, ressuscite e viva. Então, se eu identifico que eu tenho certas deficiências e começo a fazer um movimento de transformação, de autotransformação, se eu sei que determinada forma de pensar, se certos sentimentos são nocivos, são contrários à luz, então eu devo fazer um movimento de modificar aquilo que eu sou dentro de mim, para que eu reconecte-me com a minha natureza real e não com a falsa natureza que o meu livre-arbítrio de ilusão criou. O ego exacerbado, o apego à matéria, a falta de espiritualização é que faz com que eu transforme o meu pensamento num feixe de energia pesada, densa, materializada, que faz com que a minha aura, a minha essência espiritual apresente um campo de energia tão pesado que fica rente ao meu corpo, a aura não se estende. E mais, se eu desencarnar agora nesse patamar, eu serei atraído exatamente para o ambiente com essas mesmas vibrações densas. Eu gosto de dar o exemplo da bolinha de festa. Aquelas que tem gás hélio e a que tem oxigênio. A que tem oxigênio que você solta, ela faz o quê? Faz assim e cai no chão, né? E a que tem outro gás mais sutil, mais leve, se você soltar, ela faz, vai lá em cima, vai lá para cima, se perde, você vê ela ficando pequenininha. A mesma coisa somos nós. Quando nós cultivamos sentimentos elevados, quando nós estabelecemos a força motriz da nossa vida, pensamentos enobrecidos, dignos, persistentes, corajosos, passando pelo autoconhecimento, a minha aura será formada por energia, por partículas de alta frequência vibratória. E quanto maior a frequência da minha vibração, mais leve será o meu ser. Consequentemente, ao sair do corpo, essa pessoa que cultiva esses pensamentos mais elevados, ela não sofrerá tanto a força gravitacional da matéria. Deslocando-se do corpo físico, tende a ascender. Já a criatura
que desencarna sem qualquer preparo, nem busca de espiritualização, é atraído pela força da gravidade do planeta em função de que o seu corpo espiritual está tão denso que se submete, mesmo fora do corpo físico, se submete à ação gravitacional. É por isso que grande parte das criaturas que desencarnam no nosso planeta permanece aqui mesmo na crosta, quando não desce às regiões mais problemáticas. Não é castigo de Deus, é escolha. Por mais que isso nos doa, é escolha. A cada um segundo suas obras, é a escolha. Perfeito. Jesus não mente. É por isso que muita gente se deslumbra com o espiritismo logo quando chega, para depois de algum tempo começar a ficar incomodado. Porque começa hoje, né? Olha, dá uma olhadinha. Começa a tirar a gente da zona de conforto. É o que acontecia com Jesus também. Por que muita gente se tornou cristão? Porque o cristianismo foi deturpado. Criou-se a facilidade. Bastava alguém, por exemplo, confessou seu pecado, está livre. Reze 10 Ave Maria. Pronto, vai para o céu. Ou seja, esse mecanismo acomodou. Quando Jesus foi o maior causador de impacto, de inquietação na vida do ser humano e continua sendo. Se a gente se deixar penetrar pela boa nova, o príncipe da paz vai movimentar a gente com energia de guerra íntima. Porque vai incomodar a gente. Os primeiros cristãos que conheceram o cristianismo legítimo, até a maneira deles orarem era diferente da gente. Eles rezavam assim: Senhor, que queres que eu faça? Os cristãos de hoje têm coragem de perguntar isso, não. Vai que ouve a resposta. E a resposta é: perdoa quem te magoa. Ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Ama o teu inimigo. A gente mal sabe amar o amigo. Fica com raiva, bloqueia no WhatsApp. Né? Tira do grupo do Instagram. Imagine amar o inimigo. Olha como Jesus desloca a mente da criatura. Por isso que eu digo que ele é o maior causador de tumulto na vida de um ser humano, é Jesus. Mas no bom sentido. Ninguém muda se ficar acomodado. Toda mudança vem de inquietação. Eu preciso ficar inquieto com as minhas mazelas, porque se eu não me inquietar, eu não mudo. É preciso, ou eu me inquieto pelo conhecimento que eu trago. Conheci o livro espírita, aquilo me chamou a atenção. Me inquieta. Ou então me inquieto pelas frustrações, pelas experiências da vida que começam a me deixar, meu Deus, porque a minha vida não dá certo, porque que isso aconteceu, porque certos problemas são recorrentes. Até os problemas recorrentes têm a ver com a nossa vibração mental. Tem pessoas que eu falei, por que certos problemas sempre vêm para mim? É porque a gente não aprendeu a lição. Aí, a natureza vem, pelo fenômeno da atração, vem dizer assim: você ainda não mudou, você não aprendeu, ainda está no mesmo patamar. Então, o processo, na verdade, começa na gente. Aquilo que nos incomoda a gente, em torno da gente, nasceu na gente mesmo, não vem de fora não. Olha, eu só não sou feliz porque a vizinha que eu tenho não é ela não. O problema não é a vizinha não. É o taparé da vizinha, É, ela não devolveu. é como eu encaro o que a vizinha é. Aí é que está o problema. É a não aceitação que eu tenho da maneira como ela é. Olha, se não fosse o meu marido, aquele homem é minha cruz. Aí quando a gente vai conversar com o marido, aquela mulher é meu carro. Todo mundo diz que o outro é o peso da própria vida. Vai conversar com o outro para ver uma coisa. Nunca esqueçam que provavelmente para os outros nós somos aquilo que a gente diz que ele é para a gente. E é por isso que enquanto a gente estiver querendo só mudar os outros, que na verdade é mecanismo de controle, a gente quer controlar as pessoas, quer que as pessoas sejam como a gente acha que deve ser. Então eu quero ter o controle sobre os outros. Eu não amo a pessoa como ela é, eu amo aquilo que eu quero que ela seja. É por isso que poucos podem dizer assim: eu amo fulano. Na verdade, eu me amo em fulano.
Porque eu quero ver nele aquilo que muitas vezes eu mesmo ainda tenho para dar. E isso cria muitos problemas e muitas dificuldades. Recebi até uma piada espírita sobre isso. Você já viu piada espírita, né? Interessante. Uma senhora, um rapaz recebeu uma mensagem do avô. E aí ele levou para ler a mensagem para a avó que ele estava na terra. E na mensagem, o avô escrevia assim: eu estou aqui com fulano de tal. Aí a avó dele disse: eu não acredito que a Divan está andando de novo com esse homem. Ela não gostava do cabo aqui, e soube que os dois se encontraram lá. Olha aí que coisa interessante, né? Veja que até depois da morte da criatura, a gente quer controlar com quem ele anda. A gente quer definir quem é o bom partido para minha filha ou meu filho. E aí queremos construir algo que foge ao controle da gente. Aí somos infelizes, porque ninguém consegue de fato controlar. Quem consegue controlar arbitrariamente outras pessoas, tornam-se dois infelizes. Um amargurado pela violência mental do outro, e aquele que quer controlar vive inquieto, sofrido, com medo de perder o controle. Por que é que o perfeccionista sofre tanto? Porque ele quer ter o controle e sabe que não vai ter. Em algum momento alguém vai tirar uma coisa do lugar, alguém vai fazer de um jeito diferente do que ele quer. Ô, lição, viu? Então, equilibrar o nosso campo mental, estabelecer o controle da nossa vida interior, significa educar a nossa mente. Educar a mente significa autoconhecimento, identificar os nossos pontos frágeis. É ali que eu começo a ser feliz. É na casa mental que eu começo a ser feliz. Porque eu começo a ter harmonia interior. Eu começo a sentir paz. Não a paz de um lugar, mas a paz do que eu sou. Eu posso chegar aqui nessa instituição leal e dizer assim: ai meu Deus, eu adoro vir para cá, que eu sinto uma paz. Essa paz é falsa, porque não é nossa. Eu devo estar sentindo a paz da vibração desses espíritos luminosos que trabalham aqui. Tanto é verdade que quando termina a reunião, meia hora depois, pego meu tridente e já estou no inferno lá em casa. Volto para os problemas da não aceitação, da briga, do desentendimento. Mas quando eu começo a construir minha casa mental, meu equilíbrio interior, identificando que o reino de Deus não está ali ou acolá, não está no leal ou na casa do caminho, e sim o reino de Deus está dentro de nós, a partir daí, aonde eu estiver, estarei em paz. E eu vou fazer agora uma pergunta idiota. Quem é que gostaria, se não tivesse, de ter paz? Levante a mão. Quem gostaria de ter paz? Eu disse que a pergunta é idiota. Todo mundo quer, né? Não é verdade? Pois é. E aí escolhemos errado. Eu também levantaria normalmente, como vocês fizeram. Porque quando eu estabeleço, eu joguei uma casca de banana, óbvio, de propósito, que é para fazer a gente refletir. Nós ainda estamos naquela fase, lembra que eu no começo eu citei sobre isso. Ter coisas, ter pessoas, ter paz. O que se tem se pode perder. Agora, o que se é, não se perde nunca. Então, ao invés de querermos ter paz, ser paz. E ser paz é um estado de existir. Aí eu posso estar no maior confronto, no maior zona de conflito, mas eu permanecerei em paz. Gandhi era preso quase toda semana. Mahatma Gandhi. No entanto, não perdia a paz, porque ele era a paz. Chico Xavier sofria calúnia, perseguição, mantinha-se. Sofria, claro, né? Porque se entristece quando alguém calúnia, mas era paz. Jesus, além de viver o que ele vivia, ainda tinha a premonição, ele sabia o que ia passar e buscava manter-se em paz, porque era paz. Então não era uma questão de ter algo, era uma questão de ser. E esse elemento fundamental que passa pela educação do nosso pensamento. Então nós somos o que pensamos. Nós nos definimos a partir da maneira como a gente se pensa e consequentemente se vê. Isso não quer dizer, não estou propondo aqui, que a gente se veja com arrogância. Eu sou o top de linha, não. Aí seria orgulho, presunção e vaidade.
Significa, se eu faço o autodescobrimento, o conhece-te a ti mesmo, eu descubro também a humildade, porque eu vou entender que o divino está em mim, mas se o divino está em mim, também está em você, está naquele que eu não gosto, está naquele que eu critico, está naquele perdido, está no equivocado. Todos são divinos. E, consequentemente, não me acharei melhor que ninguém e não desprezarei quem quer que seja. Faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Aí está toda a lei e os profetas, porque isto resume a lei de amor. E a lei de amor começa não no ato em si, mas começa no pensamento em si. O amor de Deus cobriu a vida e o universo desde o instante em que ele pensou. No momento em que eu pense, eu posso optar pelo amor ou pelo ódio. Eu posso optar pela lei sagrada da vida ou pela desarmonia. Eu posso escolher a doença ou a saúde. Eu posso escolher a felicidade ou a infelicidade, a tristeza ou a alegria. Eu posso escolher a autoconfiança ou o complexo de inferioridade. Eu posso optar pela amargura ou eu posso optar pelo entusiasmo, pelo otimismo, pela convicção. Qual desses nós estamos escolhendo? Qual é o pensamento que predomina na minha vida cotidiana? Quais são os pensamentos que geralmente estão na minha mente? Principalmente quando eu estou sozinho. São esses pensamentos que falam do nosso estágio atual. Daí porque também Jesus dissera: vigiai e orai. Graças te dou, Senhor, por mais um dia. Graças te dou porque acordei e olhei em volta e senti a beleza da vida. Sim, obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Dizendo para a humanidade a cada manhã: hoje eu acordei feliz a cantar. Uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste. Não pares da dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a missão do Mestre Jesus. Pois eu caminhei sem saber aonde ir. Nesses caminhos quantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz nós seguiremos. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida para Deus caminharemos. Muito obrigado, muita paz, Deus conosco. Eu quero aproveitar a ocasião para, antes de fazer a prece, se me permitem, fazer aqui uma... Vou aproveitar. Alguém pode... Agora entrou no publicitário. Gente, esse livro aqui, nós terminamos de psicografá-lo em dezembro do ano passado. O próprio título já fala do momento que a Terra está vivendo, a nova Terra. Ele está muito interessante esse livro, porque ele mostra a transição disso de lá para cá. E tem umas informações muito bonitas. Só para vocês terem ideia, quem adquirir, se algum de vocês se interessarem, o conteúdo que vão levar. Além do conteúdo, esse livro foi publicado para a construção do nosso complexo social Edgar Amorim, lá da Casa do Caminho. A gente está ampliando as atividades sociais.
ganhamos o terreno e com a venda a gente vai construir. Além das salas dos 6 médicos que já atendem lá a comunidade, a casa da sopa, que a gente já produz a sopa, fazer a fábrica de enxovais e ainda vamos fazer o gabinete odontológico, né, que vai ser um presente do Léo para mim. Estamos correndo para isso, né, Vamos fazer também o núcleo veterinário para os animais sem teto e vamos fazer uma sala de fisioterapia. Tá? Então, Eu toda a acho que é verdade... o plano da gente, porque isso tudo aqui atrás não está Egito. Olha, conta essa história direitinho. Falem com eles, não é comigo não. Então, gente, olha só o conteúdo dessa obra. O Espírito, eu pensei que ele ia colocar o nome dele, mas ele preferiu colocar um pseudônimo. Eu sei, claro, quem é o Espírito, ele foi um belo divulgador do Espiritismo, e até eu lendo uma obra sobre a vida dele, aí comecei a ver como o escritor que escreveu sobre ele sempre se referia a ele como o viajante, conforme ele botou aqui no pseudônimo. Então, tá aqui, vou ler só cada capítulo, o título, tá? O grave momento, planejamento divino, renovação psíquica, a queda dos sistemas materialistas, preparando o governo da hierarquia moral, a ciência e a ascendência espiritual, mostrando a mudança que a ciência está sofrendo e vai sofrer na nova terra, as grandes curas, a renovação das artes. E aqui o nosso amigo ele informa sobre o reencarne de espíritos, grandes artistas do passado, e isso comandado por nada mais, nada menos o senhor Ludwig von Beethoven. É o espírito responsável pela mudança, pelo salto da qualidade das nossas artes, né? Todas as artes clássicas, música, literária. E em breve a gente não vai ter mais sofrência nem pancadão, graças a Deus, né? Pois é, eu acabei de dizer aqui. Sim, eu acabei de lembrar, ainda bem que o lixo vai se acabar, né? Porque Beethoven dando toda a orientação. Não quer dizer que vai ser só música clássica, não. Vai ter a música realmente popular, mas de qualidade. Vai ser um salto de qualidade, né? Vamos lá. A cópia se aperfeiçoa. O que é a cópia? É a Terra. Porque a Terra é uma cópia perfeita do mundo espiritual. Esse é um dos capítulos. Mais luz sobre a Terra. Caravana do amparo. Pandemia, depressão, obsessões. Agora, olha só os 2 próximos capítulos. Que coisa linda o título dos próximos capítulos. Preparando a felicidade. O outro capítulo. E o sofrimento baterá em retirada. Os novos mártires. A nova terra. O último capítulo. Jesus. 2 semanas depois, quando eu pensei que tinha terminado, né, porque ele disse que era o último capítulo, ele volta e pede para escrever um pós-fácil. Uma espécie de despedida, uma página de despedida. Como ele foi um grande lidador, divulgador do Espiritismo, o pós-fácil intitula-se O Espiritismo e a Transição. Então, se alguém quiser saber mais coisas, compre o livro. Tá bom? Só isso, né? Não sei quem é que vai fazer a prece, quem é que vai dirigir, alguma coisa. Já levantou. Já? Pronto. Nosso amigo aí. Passa a palavra para ele.